Fala, povo lindo! Tudo bom? Estamos começando mais uma aula de história do canal Fator na sua casa. Meu nome é Napoleão e eu te faço um pedido. Desde já, ative o sininho aí, se inscreve no canal, dê joinha, faça comentários construtivos, contribua. Caso você tenha uma informação para acrescentar essa aula, faça isso, comenta aí, por favor. E é claro, compartilha com todo mundo a existência desse canal, porque pode ser útil para mais gente. Beleza? O tema da aula de hoje é Crise de 1929. Bem, para entender a crise 29 é fundamental a gente perceber que, embora ela se chame de 1929, ela não começou em 29 propriamente. Na verdade, a crise ela é resultado, desdobramento de como a economia estadunidense e europeia fica no contexto pós Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente conseguir entender bem a crise 29, a gente tem que retornar um pouquinho no tempo, aproximadamente uma década, para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos em 29, beleza? Então, tem aí na tela de vocês agora uma imagem muito explicativa, não é? De uma França arrasada no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e era o cenário da Europa de maneira mais geral, numa prova absolutamente tradicional do ciclismo mundial, chamado Tour de France. Eu não sei pronunciar francês direito, mas com certeza você consegue, fazendo um Google rapidinho, pegar essa pronúncia correta. O fato é que é uma prova tradicional que em 1919 aconteceu, a despeito de o cenário ser de terra arrasada, e aí a fotografia que registra essa prova registra também uma Europa arrasada pela Primeira Guerra Mundial. Então, o contexto pós-Primeira Guerra Mundial era esse. E no slide, agora você vai ver que a Europa vivencia uma realidade de crise econômica e financeira. Os estados tinham comprometido grande parte do seu tesouro nacional para a vitória na guerra. E o resultado disso, ainda que obtendo a vitória, era de muitos prejuízos. Então imaginem que, mesmo do lado vitorioso, França, Inglaterra, não saem da guerra com muitos lucros. Na verdade, ela sai com pouquíssimo lucro, né? A capacidade produtiva diminuída, a capacidade agrícola diminuída, a população economicamente ativa diminuída, a capacidade de interferir em outros países também está diminuindo. Então a gente já tem os primeiros eventos ligados à descolonização afroasiática após a Primeira Guerra Mundial. O cenário da Europa é de crise econômica e financeira. A Europa perde, nesse cenário, a chamada hegemonia mundial. Se antes a gente tem a Europa como o principal continente do planeta, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, isso muda. Uma vez caiu numa questão da UERJ, inclusive, o seguinte, que no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, nós percebemos um recuo do eurocentrismo. E esse recuo do eurocentrismo, essa crise econômica também leva a crises políticas. Críticas muito contundentes são feitas às democracias liberais europeias. Então, modelos alternativos vão aparecer nesse cenário pós-Primeira Guerra Mundial e vão fazer algum sucesso na Europa. Haja visto o socialismo de origem russa e, é claro, o fascismo, que embora ganhe muito mais força após a crise 29, já mostra seus sinais no contexto dos anos 20. Lembre-se, por favor, que o fascismo ganha força no início dos anos 20 na Itália. Tá ok? Então a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, estava vivendo uma situação bastante calamitosa, bastante problemática. E, é claro, se a Europa está com seus joelhos ralados, braços quebrados, a Alemanha está em coma. A Alemanha também vive um cenário muito tenso, muito drástico, é a mais impactada pela guerra, vocês sabem o motivo, é claro, inclusive eu peço que vocês comentem aí embaixo, né, qual é o motivo da Alemanha estar tão gravemente impactada pela Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Alemanha vai em 1922... ela tem a responsabilidade de pagar uma série de indenizações em função da guerra, né? Ela foi considerada a grande culpada pela guerra, e em 22 ela declara que não tem condições de pagar. A República de Weimar, que é o governo que substitui o Império Alemão, em 22 declara, olha, eu não tenho como pagar. Sabe aquela história de devo, não nego, pago quando puder? No caso da Alemanha é devo e não nego. Nem posso pagar. É a moratória que eles declaram. Então em 22 a Alemanha fala, ó, não tenho como pagar. E, para piorar a situação, a economia vai se agravando, um quadro de hiperinflação. Em 1924, $1 alemão representa
Ou melhor, um dólar estadunidense representa alguns trilhões de dólar alemão. O fato é que a economia alemã está mal, muito mal. É nesse cenário que os Estados Unidos ampara a Alemanha com o plano Dawes. E esse plano, não sei se pronuncia assim, tá? É D-A-W-E-S. Esse plano é um plano de recuperação econômica da Alemanha, proposta pelos Estados Unidos. A ideia é emprestar dinheiro a juros, então é a iniciativa privada estadunidense que está fazendo isso. Quem ampara essa iniciativa privada estadunidense é o Estado, né, norte-americano, é claro, mas empresários norte-americanos vão atuar na Alemanha de maneira a ajudar na recuperação da economia alemã e, claro, se ajudar também. Nada é feito por acaso ou de graça nesse cenário, não é? Então, a Alemanha vive um quadro de crise muito grave, muito grave. No entanto, esse quadro de crise muito grave, nos anos 20, vai contar com o apoio norte-americano. Não vai ser suficiente para recuperar a economia alemã de todo, mas vai dar um alívio temporário, momentâneo, mas que, é claro, quando a crise 29 acontecer, a economia alemã vai tomar um caixote outra vez. Sabe quando você está na praia, você está lá mergulhando, tomou um caixote, aí começa a levantar, vem uma outra onda e te rebenta? É exatamente o que está acontecendo com a Alemanha. Tudo bem? Então, se a Europa está em crise, a Alemanha está em crise, como é que estão os Estados Unidos? Os Estados Unidos vivem uma realidade muito, muito diferente da europeia. Os Estados Unidos entram na guerra como devedores das nações europeias e saem da guerra como credores. Quer dizer, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm dinheiro a receber de uma série de nações europeias porque vendeu insumos durante a guerra, porque vendeu armamentos, vendeu equipamentos e, para melhorar a situação para os Estados Unidos, não caiu uma bomba sequer no território norte-americano. O número de pessoas mortas, né, do exército americano na guerra não se compara ao que aconteceu com a Alemanha, que beirou os 2 milhões, com a França, com a Inglaterra, com o Império Russo. Então os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, assumem o posto de a maior potência do planeta e inicia uma onda de consumismo, e a gente vai falar mais sobre esse consumismo, que fica conhecido como American Way of Life. O modo de vida americano, o mais alto padrão de vida do mundo. Os Estados Unidos, então, ao final da Primeira Guerra Mundial, diferente do que está acontecendo com a Europa, vive um quadro de prosperidade. Em 1919, os Estados Unidos se alçam como a maior potência do planeta. E se ela é grande potência do ponto de vista econômico, essa potência econômica vai resultar em muito poder político também. Guardem isso no coração, por favor. Bom, se a gente está falando de prosperidade econômica, eu coloquei agora para vocês aí um slide que trata disso. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos vivem o chamado milagre econômico. Um quadro de expansão da economia e essa expansão da economia é acompanhada de uma acumulação de capitais. Mas não se engane, por favor. Toda essa projeção econômica estadunidense não resulta em distribuição igualitária da renda. O capitalismo não vai caminhar nessa direção naquele país, tá? Então, o quadro de prosperidade, grande crescimento, ao ponto de ser chamado de milagre econômico, no entanto, não significa boa distribuição da renda. Então, há concentração de renda, Napoleão? Sim, se vocês derem um Google bem rápido, vocês vão encontrar muitas cenas, muitas imagens dos Estados Unidos nos anos 20 vivendo um quadro de calamidade. Uma parcela muito pequena da população detinha muito da riqueza nacional. E, é claro, isso vai resultar num melhoramento do aparato arquitetônico, um consumismo de produtos de luxo, alguns bairros ricos vão ficar muito, sabe, bonitos, bem estruturados, reformados, bem iluminados. No entanto, isso não era a realidade de toda a população. Isso não significa que o país, de maneira geral, não esteja gerando riqueza. Lembrem-se, os países geram riqueza. O grande problema não é esse. É o caso do Brasil, por exemplo. Nós temos um PIB muito bom há algum tempo. É claro que vive quadros de decréscimo ou pouco crescimento, mas ainda assim geramos muita riqueza. A despeito de gerarmos muita riqueza, o grande problema não é a geração de riqueza, é a distribuição dessa riqueza gerada. Então, o milagre econômico, expansão da economia e acumulação de capital, mas sem a distribuição equitativa dessa riqueza gerada. Esse é o primeiro ponto a ser dito. Agora, então, como é que tem um
consumo. Como é que existe consumismo se não há distribuição dessa renda? Ora bolas, cara válida! Não existe distribuição e há consumo porque há a cessão de crédito. As instituições bancárias vão fornecer crédito para que a população consiga consumir internamente a despeito de não ter dinheiro. O carnezão vai rolar solto. Então, tá, você está dizendo que a economia cresce? Sim, a economia cresce. Eles produzem muito? Sim, eles produzem muito. E a população consome usando crédito fornecido pelos bancos. Então, o consumo interno nos Estados Unidos é alimentado pelo crédito fácil das instituições bancárias. E, é claro, quem é que está consumindo muitos dos produtos norte-americanos nesse momento também? O continente europeu. Se a capacidade produtiva europeia diminuiu muito, são os Estados Unidos que vão suprir a carência europeia por produtos industrializados. Então a Europa vai consumir o produto, ou os produtos fabricados pelos Estados Unidos. Então a gente tem um aumento da produtividade, e essa produtividade sendo consumida no mercado interno norte-americano pela população americana com o uso do crédito fornecido pelo banco, e na Europa pelas nações europeias de maneira muito geral. Tá? Então a economia norte-americana vai se beneficiar do quadro de calamidade europeia. Guarda essa informação num potinho, porque daqui a pouco vai fazer sentido a crise tão logo a recuperação aconteça. Esse consumismo norte-americano, ele chega a ser estimulado pelo Estado. Isso é bem interessante. O Estado norte-americano, nesse momento, ele incentiva o consumo. Ele fala, não há poupança, não há poupança, sabe? Não poupe dinheiro. Porque enquanto você estiver consumindo, a economia vai continuar crescendo e crescendo. E os norte-americanos acreditam, compram essa ideia, acreditam que vão ser uma grande nação consumista. O consumismo era a marca daquele cenário. O American Way of Life indica justamente isso. E aí deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é muito importante. Esse American Way of Life, esse jeito de viver americano, vai ser exportado pelo mundo com o uso dos meios de comunicação. É claro, o rádio, essa é a era de ouro do rádio, não é? O cinema estadunidense vai fazer com que esse cenário visto nos Estados Unidos, de prosperidade, essa ideia de consumir, essa ideia de querer viver andando num automóvel, sabe? Tomando bebida gaseificada, consumindo bebida alcoólica. Esse jeito de viver americano vai ser exportado para todo canto através do rádio, é claro. O rádio tem lá suas limitações de expansão, e do cinema. As revistas e o cinema vão contribuir bastante para isso. Legal? Então o American Way of Life acaba virando um produto de exportação estadunidense que potencializa o consumismo dos produtos norte-americanos em outras áreas do planeta. Nesse momento, do ponto de vista político, a gente tem que lembrar que quem estava no poder era o Partido Republicano, curiosamente, era o Partido Republicano que estava no poder. E esse Partido Republicano tinha uma postura liberal e extremamente liberal. Como assim? Os presidentes Warren Harding, a pronúncia está muito fraca, Calvin Coolidge e Herbert Hoover, esse eu falo mais, esse eu sei, Herbert Hoover, eles são presidentes ligados ao Partido Republicano e são liberais radicais. Em que sentido, Napô? Eles entendem que nos Estados Unidos a economia deve se autorregular sempre. E se existir algum quadro de crise, a própria economia por si só vai garantir a regulação dela. É a ideia de que o mercado é capaz, a mão invisível do mercado é capaz de ajustar a dinâmica do mercado. Eles acreditam muito no self-made man. Se alguém tem sucesso econômico, tem sucesso por seu próprio esforço. O Estado não precisa intervir nisso. É óbvio, o Estado se beneficia disso cobrando impostos da população, e essa coleta de impostos garante um Estado forte economicamente. No entanto, eles não interferem na iniciativa privada. Isso vai ter alguma consequência? É claro, porque se eles não intervêm na iniciativa privada no sentido de atrapalhar, eles também não intervêm no sentido de ajudar. Se eles não intervêm no sentido de atrapalhar, eles também não intervêm numa fiscalização mais pente fino, um ajuste, né? Num cenário de controlar a economia mais de perto. Eles não fazem isso. Significa dizer que as empresas não têm, muito rigidamente, o controle dos seus balanços de entrada e saída. Como assim, Napoleão? Eu sou um empresário norte-americano nesse momento. Se eu quiser dizer que a minha empresa teve um lucro, eu não vou ter muitas dificuldades
dificuldade de fazê-lo, ainda que isso seja mentira. Porque o Estado não faz uma fiscalização muito incidente. Não existem comissões, não existem órgãos reguladores da economia para garantir que aquilo que os empresários declaram seja atestado ou não. Então, há um liberalismo de quadro, de cenário bastante radical e a crença no self-made man. O cidadão americano não precisa de ajuda de um Estado, não precisa de ajuda de ninguém. Ele mesmo se faz, ele mesmo vai crescer. Legal? Esse é o cenário econômico e político. E quando a gente fala de cenário econômico, a gente lembra, claro, da indústria automobilística que nos anos 20 ganha muito ímpeto. E isso está diretamente ligado com um modelo produtivo inaugurado no início do século XX, que é o Fordismo. Lembre-se, Henry Ford é o empresário americano que representa esse momento de prosperidade. Não é um único, é claro, mas é, sem dúvida, um dos mais proeminentes. Esse é um cenário de inovações técnicas e tecnológicas. Significa dizer que existe uma nova maneira de fazer as coisas e novas tecnologias para que isso aconteça. Nova maneira de fazer. Bom, esteira de montagem, né? aquela que você viu lá no filme Tempos Modernos do Chaplin, não é? O trabalhador ele não precisava se deslocar para ele. A linha de montagem trazia a peça até ele. Então ele ficava lá executando uma tarefa bastante repetitiva, uma pequena etapa do processo produtivo, o que potencializaria a produção. É uma nova técnica de fazer a coisa. E um aparato tecnológico garante que essa técnica seja aplicada. Então, é um momento de melhoria técnica e melhoria tecnológica. Guardem essa informação. A linha de montagem do Ford, cara, era gigantesca e garantia uma produtividade altíssima. Então a gente tem um aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade acaba barateando o custo da produção. Imagina que o empresário paga R$1.000 para o trabalhador produzir, sei lá, um automóvel. Mas esse trabalhador, por causa dessa nova dinâmica de trabalho, por causa das novas tecnologias e das novas técnicas, ele consegue em um mês produzir 10 carros e ganha o mesmo $1.000. O resultado qual é? O resultado é que esse trabalhador gerou mais lucro para a empresa e o custo dele, trabalhador, diminui, na verdade. Então, o que acontece como consequência disso? Redução dos custos e redução dos preços das mercadorias. Um carro que custava $4, $5.000 passa a custar, sei lá, 400, 500, $600.000. Ou $600, não, $1.000 não, dólares. O fato é que o custo do automóvel vai diminuir e o preço também vai diminuir. Aí você vai dizer, mas o trabalhador conseguia consumir? Claro que conseguia. Não com seu salário, é claro. Ele conseguia consumir com o crédito. Então, aumento do consumo com o uso do crédito. Qual é o problema do crédito, Napoleão? Você está destacando tanto isso. O problema é que, quando você consome com o uso de crédito, daqui a pouco, se não existir um aumento real na renda dos trabalhadores, o resultado disso vai ser o estourar de uma bolha de crédito vazio. As pessoas vão ficar comprando, mas a sua renda não aumenta. Vai chegar um momento que toda a sua renda vai estar comprometida para pagar as compras parceladas. E aí vai aumentar o índice de inadimplência. E quando o índice de inadimplência aumenta, os empresários começam a chiar e começam a ver que o buraco era mais embaixo. A ideia da cessão do crédito é para fomentar o crescimento da economia. Mas essa economia que cresce tem que, de alguma maneira, repassar esse crescimento para a população para aumentar a capacidade de consumo, porque um consumo apenas baseado no crédito leva a um cenário de crise. Você não pode ter dúvida disso. No entanto, nos Estados Unidos vigorava a chamada Lei de Sé. Lei de Sé, Napoleão, o que é isso? O Jean-Baptiste Sé. Se eu não estou enganado, o nome do filósofo é esse, do pensador é esse. Ele diz que toda oferta gera a sua demanda. Nos Estados Unidos havia uma crença de que quanto mais os empresários produzirem ou produzissem, o mercado ia de alguma maneira se ajustar para garantir o consumo daquilo que era produzido. Isso é muito louco para nós hoje, né? Porque na nossa cabeça é assim, eu produzo, ou melhor, eu tenho mercado e porque eu tenho mercado eu produzo, não é? Então primeiro tem gente querendo, para então ter gente ofertando aquilo que se quer. Naquele tempo, eles pensavam o contrário. Eles pensavam, bom, vamos produzir, e de alguma maneira mágica, fantástica, incrível, vão consumir aquilo que eu estou produzindo.
o mercado vai se ajustar para consumir aquilo que eu fabrico. Produzir sempre, cada vez mais, é a lei de Sé. A ideia é de que toda oferta gera uma demanda. Se você produzir, vai ter gente para comprar. E isso não funciona exatamente assim. A crise 29 vai provar isso, tá bom? Como prova da opulência, do crescimento econômico dos Estados Unidos, tem essa foto aí, olha. 11 trabalhadores no alto da estrutura metálica de um prédio que é do Rockefeller Center, não é? Essa foto, é claro, é uma peça publicitária, foi publicada num jornal, era o Rockefeller querendo dizer para o mundo: os Estados Unidos cresce de vento em popa e os prédios são a prova da opulência norte-americana, os arranha-céu, né? Arranha-céu que eles lá naquela época chamavam skyscraper. Inclusive na legenda tem, né? Lunch atop skyscraper, ou seja, almoço no topo de um arranha-céu. Arranha-céu, vocês já pararam para pensar nisso? O prédio é tão alto que as pessoas diziam que arranhava o céu de tão alto. Bom, esses trabalhadores, é óbvio, estão aí sem EPI, sem equipamento de segurança, estão ganhando um extra para fazerem essa foto, você não tenha dúvida. É porque é uma peça publicitária, mas eles não são os únicos a viverem essa realidade. E sim, os prédios eram muito altos e dá para desse prédio aí, dessa foto, ver ao fundo o Central Park e outros prédios também muito altos que apareceram em Nova York. O fato é que a economia crescia e a materialização desse crescimento econômico vai ser, ou serão, os prédios, os teatros, as casas noturnas, enfim, a economia crescia, eles tinham que provar que esse crescimento era real e os prédios materializavam isso. Curiosamente, os Estados Unidos, que no século XIX tinha atraído imigrantes de todo o mundo, no século XX, nesse cenário pós-Primeira Guerra Mundial, eles iniciaram uma política externa isolacionista. Isso é muito louco, mas é real. Uma política externa isolacionista. A ideia deles era, bom, primeiro, imigrante fica na sua casa e nós aqui nos Estados Unidos viveremos melhor. A ideia era não receber mais imigrantes. Por quê? Porque a economia já estava inchada, já tinha uma série de trabalhadores que precisavam trabalhar e a ideia dos Estados Unidos era não receber imigrantes. Inclusive a imagem prova isso, mostra isso, né? A maré alta dos imigrantes e os Estados Unidos, olha, acuados aí, encostados na montanha, né, porque defendendo as ideias e as instituições norte-americanas. A ideia era se opor à presença estrangeira, porque a presença estrangeira podia atrapalhar a economia nacional, podia atrapalhar a política nacional estadunidense. Então, eles, curiosamente, que no século XIX atraíam imigrantes de todo mundo, agora estão rechaçando imigrantes. E do ponto de vista da relação diplomática, eles também vão se isolar. Os Estados Unidos, embora tenham proposto a criação da Liga das Nações, embora tenham proposto lá os 14 pontos de Wilson, os Estados Unidos não vão se intrometer na Liga ou Sociedade das Nações. Inclusive, esse é um dos motivos para a Liga ou Sociedade das Nações não funcionar, não agir como deveria. Afinal de contas, uma liga que pretende impedir a ocorrência de uma nova guerra, garantir a paz, não conta com o apoio da maior potência do planeta, sem dúvida está fadada ao fracasso. Do ponto de vista social, os Estados Unidos experimentam uma realidade muito curiosa, né? Que era do moralismo religioso e do puritanismo. Lembre-se que os Estados Unidos, uma nação extremamente religiosa, pautada, fundados pelos pais peregrinos, que eram imigrantes puritanos, ingleses. Então a religiosidade estava muito presente, muito latente na vida americana. E esse moralismo e puritanismo resulta numa lei proibitiva. O que é contraditório, porque enquanto o Estado é liberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, ele é proibitivo, ele intervém de alguma maneira na vida da sociedade. E como é que intervém? Eles vão dizer que todos os males vivenciados nos Estados Unidos, a criminalidade, a sexualidade desenfreada, enfim, tudo que há de mal nos Estados Unidos resulta do consumo de bebida alcoólica. Já que a bebida alcoólica é a culpada de todos os males dos Estados Unidos, o que se deve fazer? Proibir a fabricação, o transporte, o consumo de bebida alcoólica. De 1920 até 1933 fica proibido nos Estados Unidos tudo isso que eu acabei de dizer. Isso é muito doido.
Pô, você está querendo dizer que você é a favor do consumo de bebida alcoólica? Não, eu estou dizendo que naquele cenário, para aquela sociedade cujo consumo de bebida alcoólica era altíssimo, proibir o consumo de bebida alcoólica era contraditório. Tanto do ponto de vista das práticas, como do ponto de vista da maneira como o Estado se portava em outras questões. Um Estado liberal que garantia uma proibição. Curiosamente, não tem nada a ver, mas faz sentido. Como assim, Napoleão? É porque havia nos Estados Unidos uma ideia de que tudo que acontece com o indivíduo é responsabilidade do indivíduo. Então, esse entendimento de que, por exemplo, o alcoolismo é um problema social, de que o alcoolismo é uma doença, eles não tinham nesse momento. Eles falavam que, bom, se você está com problema com bebida alcoólica é porque você é culpado por isso propriamente. E já que você é culpado, você tem que cortar esse consumo para que a sociedade melhore de maneira geral. Então, esse moralismo religioso e puritano vai resultar na Volstead Act, que é a lei seca de 20 a 30, e nesse cenário de proibição do consumo de bebida alcoólica, ascende o crime organizado nos Estados Unidos. Ué, pô, mas a medida não era para acabar com a criminalidade? Curiosamente não é isso que acontece. Bom, já que não tinha bebida alcoólica de maneira legal, as pessoas vão arrumar um jeito de consumir de maneira ilegal. Então, olha, quem se arriscava na fabricação e no transporte da bebida alcoólica vai começar a ganhar muito dinheiro por vender bebida alcoólica de maneira clandestina. E aí surgem máfias que fazem isso. Eles vão começar a importar bebida alcoólica da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, e surge um grupo de homens dispostos a fazerem isso, que ganham muito dinheiro com isso. Uma das mais famosas máfias ligadas a esse tipo de prática é a máfia de Chicago, lá do Al Capone. Com certeza vocês já ouviram falar dele. Se não ouviram, busquem alguma informação que vocês vão se surpreender com o poder que esse cara tinha. E é claro, se ele está fazendo uma coisa clandestina, ilegal, ele vai precisar de um aparato de segurança. E aí ele vai comprar armas, parte do aparato de segurança. Qual é a outra parte do aparato de segurança? Pagar para as autoridades policiais não atrapalharem seus negócios. Então a máfia ganha corpo, ganha força e ainda penetra na máquina do Estado nos Estados Unidos nos anos 20. Inclusive, recomendo a vocês, a todos vocês, um filme, na verdade 2 filmes sobre isso. Não vou nem falar agora, fica aí mais um pouquinho que eu vou falar daqui a pouco, tá? 2 filmes sobre esse cenário que você vai gostar muito, tá? Então, a ascensão da criminalidade no cenário dos anos 20, como consequência da lei seca. Olha aí, essa foto que eu tô colocando no quadro agora, ou no quadro, olha, na tela para vocês agora, é de uma manifestação em 1932, em maio de 32, a população pedindo cerveja. We want beer. Mas por que eles estavam pedindo isso? O argumento era, nós queremos cerveja para que as fábricas voltem a funcionar e o Estado possa cobrar impostos sobre essas fábricas e assim a economia se recupere. E em 32, após a crise 29, portanto, o cenário era tão calamitoso que muitos dos que argumentaram que o consumo de bebida alcoólica era ruim, agora argumentam que o consumo de bebida alcoólica voltando pode gerar riquezas que os Estados Unidos não podem abrir mão nesse cenário de recuperação econômica após crise de 1929. A lei é revogada em 33 para que as fábricas voltem a funcionar, gerem então emprego, a economia se aqueça outra vez. E o consumo de bebida alcoólica tinha aumentado muito a despeito da clandestinidade. E aí agora sim, vamos lá às indicações de filme que eu tinha dito. Os Intocáveis é um filme clássico sobre isso. Os Intocáveis, que conta a maneira como o Al Capone acaba preso e tal, e Era Uma Vez na América, num cenário imediatamente após a crise 29 e esse cenário de recuperação econômica nos Estados Unidos. Ambos filmaços que eu recomendo para você. Continuando aqui na aula, a gente já começa a notar, no final dos anos 20, sinais de que toda aquela prosperidade, todo aquele crescimento da economia norte-americana vai resultar em problemas gravíssimos. Então a gente já percebe, no final dos anos 20, os primeiros sinais da crise. Primeiro, o Estado não tem mecanismos de seguridade social. Não tem, por exemplo, seguro social, né? Se o trabalhador for demitido, ele não tem indenização. O resultado qual é então? O resultado ele está desempregado e não tem como continuar consumindo, não vai arcar com o pagamento daquele crédito que ele tinha feito junto ao banco. Lembra da bolha do crédito? É nesse momento que ela vai estourar.
De 1925 a 1929 acontece uma outra coisa. Recuperação econômica europeia. A Europa, que no final dos anos 10 tinha passado aquele cenário de problemas gravíssimos na economia, começa a se recuperar. De 25 a 29, a gente percebe que França, Inglaterra, a Itália já dá alguns sinais de crescimento, algumas nações europeias vivenciam uma realidade de crescimento econômico. E esse crescimento econômico faz com que essas nações europeias consumam menos produtos estadunidenses. Então, aquela produtividade absurda dos Estados Unidos dos anos 20 não mais vai ser atendida ou não vai mais ser consumida pelos europeus. Isso vai causar uma consequência negativa para a economia estadunidense, você não tenha dúvida disso. Queda nas exportações, então, por parte dos Estados Unidos. A realidade de consumo dentro tinha diminuído, a realidade de exportação e de consumo externo, portanto, tinha diminuído. Então é superprodução e subconsumo. Guarda esse binômio aí, superprodução e subconsumo. A realidade, então, era de constante aumento produtivo, uma bolha de crédito, acúmulo dos estoques. A despeito disso, a população mantinha a euforia. Sabe o que é euforia? É uma alegria incontrolável. É a perda da racionalidade. É perceber um cenário grave e mesmo assim não agir de acordo com a gravidade desse cenário. A euforia fazia a população continuar acreditando na crença, no crescimento inesgotável. Olha que loucura. Mesmo a economia já dando sinais de esgotamento, eles continuavam acreditando que poderiam continuar produzindo, a lei de Serra, né? Continuar produzindo, porque de alguma maneira os consumidores apareceriam. Bom, crédito sem controle continuava, consumismo continuava. Para piorar a situação, os empresários começaram a fazer fraudes. Para continuar pegando empréstimos nos bancos, para manter o preço elevado das suas empresas no mercado de ações, os empresários começaram a fraudar os balancetes de sua empresa. O cara tinha prejuízo de 10 milhões e declarava lucro de 100 milhões. E aí, o valor da ação dessa empresa continuava elevado nas bolsas de valores e os bancos continuavam fornecendo crédito para essa empresa, que já estava quebrada. Tudo isso somado vai levar ao crash da Bolsa de Nova York em 1929, a chamada Terça-feira Negra. Mas isso vai ficar para outra aula. A minha pergunta para vocês é: poderão os Estados Unidos se recuperar dessa crise? Poderão o mundo viver após esse caos? Inclusive, uma última pergunta para você. Por favor, coloque aqui embaixo. Qual é a relação entre o super-homem e a crise de 29? Com essa pergunta eu termino a minha aula e espero que você, por favor, veja a segunda parte dessa aula que daqui a pouquinho vai ser lançada por aqui. Valeu? Um abraço, continue buscando conhecimento porque o mundo muda assim. Aquele abraço, valeu!